dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está aí nos assistindo novamente. Bom dia, professora Andréia. Bom dia, professor Leonardo. Bom dia a todos. Bom, antes de mais nada, nós conversávamos aqui com a nossa coordenadora e com a colega de trabalho, Andréia. Nós encontramos aqui umas dicas muito interessantes que nós gostaríamos de trazer para vocês, antes de mais nada, para ajudar a frisar um pouco do que a professora Noêmia trouxe na aula de hoje, tá? Então essas dicas elas se referem basicamente a redações oficiais e eu acredito que ela é de grande valor para quem trabalha na ponta, para quem está na secretaria, enfim, em qualquer que seja a área que necessite lidar com esse tipo de documento aí nas escolas, tá? Então eu vou trazer as dicas, na sequência nós entramos aí na correção das atividades, certo? Vamos lá. Dicas de redações oficiais, então, a priori, gente, essas dicas elas foram coletadas no material que vieram o pessoal da ESAF, não foi isso, professor André? Isso. A nossa coordenadora informou que veio o pessoal da ESAF orientar e capacitar a equipe do Instituto Federal no que diz respeito à elaboração de documentos oficiais, e esse material é muito bom, inclusive, tá? Então eu vou trazer, para quem tem interesse de saber a fonte, foi desse curso de capacitação, tá? Então vamos lá. As dicas elas dizem basicamente ao que você deve evitar, né, ao redigir os textos oficiais. Diz o seguinte: evite, né, redigir de forma obscura que dificulte ou impossibilite a compreensão do texto, tá? A segunda dica: evite abusar de expressões e clichês do jargão burocrático e de formas arcaicas de construção de frases, tá? E aí nós vamos verificar que muito do que nós fazemos no dia a dia de certa forma está errado, tá? Por exemplo, venho por meio desta, ou outro sim. Então são expressões que devem ser evitadas e nós tomamos um choque aqui porque realmente nós costumamos usar com frequência esse tipo de expressão, tá, gente? Dica de número 3. O texto oficial não admite, e aí ele usa um termo interessante, literatices e nem opiniões de cunho pessoal. Então, por favor, evitem expressar opiniões de cunho pessoal em documentos oficiais, que é o que nós corriqueiramente encontramos, inclusive, no nosso trabalho no dia a dia, tá, gente? Deve haver isenção da interferência da individualidade. Então, evitem opiniões de cunho pessoal, certo? Próxima, utilizar linguagem restrita a determinados grupos, pois isso dificulta a interpretação e a compreensão da mensagem do texto. Admite-se, no entanto, exceções nos casos de pareceres, notas técnicas e, em alguns casos, relatórios, tá? Então, nesses casos, gente, é possível você utilizar de linguagens que são restritas a algum tipo de grupo, tá? Com exceção desses casos. Os demais casos é interessante que você evite. Próxima, gíria, regionalismos vocabulares, jargão técnico. O texto oficial deve estar acima dessas diferenças lexicais, tá? A próxima, linguagens rebuscadas. Outra, a linguagem técnica deve ser usada somente, e eu digo somente, em situações que exijam e evitadas quando desnecessário, tá? A linguagem técnica deve ser usada somente em situações que exijam o uso desse tipo de linguagem e evitadas quando desnecessário, tá? A próxima, utilizar preâmbulos no parágrafo inicial do tipo com nossos cumprimentos, muito honrado com os nossos cumprimentos, e fechamentos, né? Nos fechamentos também do tipo, desde já agradecemos imensamente a atenção, que é o que nós costumamos encontrar ainda hoje, né? Pois em ambos os casos comprometem o princípio constitucional da impessoalidade do texto oficial.
Então, gente, quando você fala muito honrado, você está usando de um termo pessoal, de uma coisa que diz respeito como se fosse diretamente de você. E você está num departamento, num setor, numa instituição, representando aquela instituição e não você mesmo. Então, por isso que esses termos eles devem ser evitados, tá? Eu espero que as dicas colaborem com vocês de certa forma. Nós iremos agora entrar na correção das atividades, tá? Antes de mais nada, nós temos alguma contribuição, professora Andréia? Temos a questão 1 do... Então, por favor, traga as contribuições. Já pode ler a resposta? Por favor. Devido ao aumento da demanda escolar em nossa escola, esgotou as nossas pastas individuais. Por isso, solicito a Vossa Senhoria a aquisição de 20 pastas individuais do aluno. Esse é o aluno Antônio, do Polo do Centro. Solicito. Então, Antônio, nesse caso, considerando as dicas que nós acabamos de dar, você não utilizaria o termo solicito, né? Seria uma dica para ajudar na propositura do Antônio. Aí. Você poderia utilizar, por exemplo, solicita-se, que é impessoal e não está ligado diretamente a você enquanto pessoa, né? Mas refere-se a uma solicitação da instituição. Então, não seria legal você usar solicito, e sim solicita-se. Poderia ser substituído por esse termo. Professor, os alunos de Ouro Preto estão sem sinal e eles estão pedindo para colocar, que sejam colocadas, né, as respostas no AVA, né, porque eles não estão conseguindo. Ok, nós vamos registrar aqui, pessoal, e a gente pede para a coordenação disponibilizar as respostas também, tá? Infelizmente, estava tão participativo o Ouro Preto, né? Enfim, exatamente. Bom, é isso. Aqui nós temos um modelo, gente, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Aqui em cima ele é um número, no caso disso aqui, né, um aviso, por exemplo. Local e data, a sua excelência, o senhor fulano de tal, depende para quem está indo, o assunto, tá? Senhor fulano, aí um espaçamento, aqui ele mostra um espaçamento de 2,5 centímetros, né? Corrido, aí se percebam que aqui eu vou tentar ler para vocês, mas ele já começa de uma certa forma diretamente no assunto. Então, senhor fulano, corrido 7 dias, participar da reunião. Então, quer dizer, você não tem a utilização do termo com os nossos cordiais cumprimentos, viemos por meio desta. O assunto ele já inicia de certa forma diretamente. Senhor fulano de tal, corridos os 7 dias de solicitação, da liberação, do espaço tal para a realização do evento tal. Então, você corta a utilização desses tipos de jargão para fazer o texto ser o mais correto possível, tá? Então, esse é um exemplo. Novamente, no segundo parágrafo, ele faz assim, ó. O secretário dirige-se, não sei o que lá, o Programa Nacional. Bom, gente, não está dando para ler muito. De certa forma, de modo tal que ele termina o parágrafo e finaliza dizendo atenciosamente. Pronto, nem no fechamento você utiliza dos jargões que nós acabamos de falar, né? De acordo com... atenciosamente. Não, os jargões que nós acabamos de falar, né? Externando nossos votos de apreço e estima. Blá, blá. Então você não utiliza esse tipo de jargão. Você finaliza de maneira sucinta, direta. Né? A pessoa usa muito subscrevemos, não tendo mais a declarar. Nada mais a declarar, enfim, esse tipo de texto, de expressão, você não utiliza mais na redação oficial, no caso do memorando, do ofício, enfim. É interessante que você evite utilizar esse tipo de expressão, tá? Já te interrompendo, professor, os alunos estão solicitando a postagem dessas dicas importantes no AVA. Legal. Nós iremos pedir para o pessoal da coordenação fazer isso. Para que a gente possa, porque as pessoas acham interessante, porque a gente tem em mãos, né? Para que você possa realmente... Na verdade, o material ele é até mais rico do que isso. Nós trouxemos uma pequena parte dele, né? Nós temos umas folhas aqui, inclusive com os modelos muito interessantes. Eu vou verificar porque pode haver questões de direito autoral, gente. Se houver, a gente não pode disponibilizar. Mas o que for possível disponibilizar, nós conversamos com a coordenação e solicitamos e pedimos que eles atendam o pedido de vocês aí nos polos, tá bom? Sem problema quanto a isso. Questão de número 2, alguma colaboração, professora Andréia? Do Polo de Costa Marques, da aluna Luceni. Primeiro documento, memorando, é uma comunicação administrativa de circulação interna somente para funcionários. Legal. O documento 2, circular, é produzida em vias ou cópias de igual teor
podendo transmitir avisos, ordens, instruções, convites para um público que pode ser misto, interno e externo. Muito legal. Ela traz uma coisa muito bacana que nós costumamos não perceber no trato do trabalho diário, seja do executivo municipal, executivo estadual, legislativo, que é essa coisa da cautela com relação à publicidade dessa informação, né? É uma coisa que eu comentava, inclusive, aqui nos bastidores, enquanto nós aguardávamos voltar ao ar, eu comentava com a professora André e com a nossa supervisor, nosso superior, por exemplo, como isso é tratado numa esfera federal, com relação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Ele trata no escopo dele claramente todo tipo de documentação que é feito, seja por e-mail, seja oficial, enfim, ele traz essa cautela com relação a quem pode ter acesso a esse tipo de documento, esse tipo de informação. E isso veio ficar cada vez mais perceptível a partir da lei de criação do acesso à informação, né, gente? A lei de acesso à informação veio tratar bastante isso. Então é interessante, boa dica dela, é isso mesmo. Bom, aqui nós temos, na primeira dica, uma coisa mais, ela é um pouco mais formal, tá? Então, o e-mail diz o seguinte, ele tem o destino aqui, o assunto sucintamente apresentado, informativo, pesquisa. Prezados pesquisadores, a Pró-Reitoria, olha aqui, ele não fala por ele fala como Pró-Reitoria, né? De pesquisa divulga nesta oportunidade o edital do programa Ciências Sem Fronteiras, bolsas sanduíche na graduação CNPq e convida os interessados a submeter proposta em consonância com o edital, tá? De maneira bem resumida também, inscrições na data tal, do ano tal, informações, um e-mail para contato, um telefone para contato. Quem assina, gente? Pró-Reitoria de Pesquisa. Então não é, sabe, você se expressa, você se apresenta como um setor, como um departamento, como uma instituição. Então, nesse caso, usando de uma formalidade bastante acentuada, o e-mail traz a informação da apresentação do edital. Exatamente. É uma forma interessante de divulgar uma atividade, enfim. Já na segunda dica, é uma coisa mais informal. Inclusive, nós recortamos aí só o escopo do e-mail, né? A Marina, se não me engano aqui, né? Aí tem os detalhes e tal. Prezados alunos, na próxima aula trabalharemos as características do gênero e-mail. Não faltem. Abraços, professora fulana de tal, professora Marina, no caso aqui, né? Então, direcionado ao público dela, escrito por ela e de certa forma muito transparente, que é ela que está fazendo o comunicado, né? Atentando para o conteúdo da aula que ela vai ministrar, enfim. Uma coisa simples, bem clara, né, sucinta e pessoal, de uma formalidade, de uma informalidade utilizada nesse tipo de documento, nesse tipo de comunicação. Leve, né? Uma linguagem leve, tranquila, objetiva e impessoal, né? É uma coisa assim, aliás, até um pouco mais pessoal, né? Um pouco mais pessoal, mais próximo do aluno. Então é uma outra forma de você comunicar também através desse mecanismo, que no caso do exemplo que nós trouxemos é o e-mail, tá? Temos contribuição do Polo Centro, da questão 3. Então tá. Deixa eu passar para 3, e aí você entra com a contribuição, por favor. Pode já? Pode, por favor. Prezados alunos, informamos a todos que no dia 2 de outubro, quinta-feira, não haverá aula, pois comemora-se nesse dia o aniversário do município de Porto Velho. Contamos com sua compreensão. Datado de Porto Velho, 25 de setembro de 2014, quem assina são os alunos do Fundão. O pessoal do Fundão está aparecendo todos os polos. Né? Gente, obrigado pela contribuição, é isso. Então, ele tem um caráter de circular interno, ou seja, é para dentro da instituição a informação, né? E é realmente passar uma mensagem. No caso do exemplo que nós trouxemos aqui, nós temos aqui uma circular, que ela é dessa Universidade Federal, o exemplo, né, dessa Universidade Federal de Alagoas, o número da circular, o programa, tal. O assunto, concurso público, edital, número tal, isenção da taxa de inscrição, tá? Tornamos público que não foram recebidos pedidos de isenção da taxa de inscrição dentro do período previsto no item 4 do edital número tal, certo? Desta feita, todos os candidatos inscritos deverão efetuar o pagamento da referida taxa na forma
e nos prazos dispostos em edital. Maceió, data e assina a pró-reitora e, no caso, a senhora Silvia assinou esse documento circular interno da instituição. De certa forma, se você lê esse documento, você entende o quê? Que a pró-reitora está comunicando a sua equipe, né, o seu corpo docente, que estava aí, ou seus alunos, né, os discentes da instituição, aptos a participar do edital, de que quem não pagou a taxa agora vai ter que pagar porque o período encerrou, né? Muito claramente um documento interno, não é, por exemplo, o caso de você pegar esse documento e mandar para uma instituição como uma produtora ou uma TV, porque ele não tem caráter de comunicar externamente, sim internamente, tá, gente? Bom, tem mais uma contribuição, professor. Por favor. De Nova Mamoré. Um abraço, Nova Mamoré. Da aluna Jaqueline. Ela coloca o seguinte: prezados funcionários, convidamos a todos para o encerramento do ano letivo de 2014, que será realizado no dia 20 de dezembro, às 19 horas, nesta unidade de ensino. A confraternização contará com inúmeros pratos típicos, música e diversão. Contamos com a participação de todos. Nova Mamoré, 19 de dezembro de 2014. Na dica de Nova Mamoré, eu estou pensando aqui um pouco, professor André. Por exemplo, prezados funcionários precisaria ser utilizado, na sua opinião? A gente pode até colocar outro termo mais próximo, porque esse termo que a gente está falando tem umas dicas novas, né, de termos. As dicas vão ajudar vocês muito a pensar sobre isso, tá, gente? Mas a exemplo dessa, desculpa, professor André, te cortando, a exemplo dessa circular que nós trazemos o exemplo, a pró-reitora, ela se direciona para uma comunicação interna, mas, não, por exemplo, não utiliza, por exemplo, prezados funcionários e alunos. Acho que você poderia pensar uma outra forma, uma dica para o pessoal de Nova Mamoré pensar, na verdade aqui a gente está só provocando, tá, gente? Uma forma de pensar como poderia ser iniciado esse documento com um outro tipo de formato, outro tipo de expressão, acho que ficaria, considerando as dicas de hoje, ficaria mais adequado aí. Mas bacana a apresentação, a participação do Nova Mamoré, muito bom, o pessoal tá participativo pra caramba hoje aí. Valeu, gente, muito obrigado, tá? Bom, é isso, vamos para a questão de número 4. Agora, pessoal, eu gostaria que vocês comentassem aí como o estudo da redação formal contribui para o melhoramento do seu conhecimento sobre gramática, tá? E isso é uma discussão muito interessante. Faça esse registro também no seu memorial. E aí vocês já passam a exercitar a coisa do registro no memorial que nós sempre conversamos, né, professor André? O memorial, ele é preciso, você vai necessitar fazer ele, né? Então, por que não você já contribuir agora na aula e dessa contribuição você já utilizar também para fazer o registro no memorial, né? Com certeza. Eu acho que a questão do conhecimento da gramática, gente, tem alguma contribuição? Temos de então, pode passar a contribuição primeiro, por favor. Aluna Luceni. Legal. O padrão formal está diretamente ligado à linguagem escrita, restringindo-se a normas gramaticais de modo geral. Razão pela qual nunca escrevemos da mesma maneira que falamos. Né? Às vezes eu acho que a gente pode até escrever da maneira que como falamos, mas depende do tipo de documento. Né? Às vezes no e-mail a gente pode até colocar no e-mail ou a pessoa que a gente se dirige, a gente pode até colocar. Ela colocou que nunca escrevemos da maneira que falamos, mas realmente foi boa a contribuição da... porque se nós fizermos uma reflexão com relação, inclusive, professor André, eu não tinha comentado isso, mas veio à cabeça agora, né? Com relação ao tipo de comunicação feito por meios eletrônicos, uma coisa que você percebe muito hoje, e isso a gente discute numa outra dimensão também dentro da dimensão de produção textual, é que no meio eletrônico nós costumamos usar, por exemplo, você coloca VC. A gente abrevia muito, né? Abrevia muito, né? E isso que a professora fala é muito interessante, porque dificilmente, eu não vou falar nem de e-mail, quando você está conversando com alguém através de algum mensageiro instantâneo, sei lá, um chat, como nós conversamos aqui, né? Durante a aula do pró-funcionário aqui do Secretaria Escolar, é comum, não no nosso caso aqui, mas numa situação em que você conhece a pessoa, você é mais próximo, é comum nós usarmos de métodos de abreviação das palavras, né, dos termos. E isso muda, na verdade isso não era feito, e isso passa a ser feito a partir do momento que nós temos as ferramentas tecnológicas à nossa disposição para isso, né? Cria-se novas formas de se abreviar. Por exemplo, nos Estados Unidos, por mensagem de texto também. Os Estados Unidos, eles utilizam muito
letras que significam palavras. Por exemplo, you, você, eles utilizam só a vogal U para, tipo, I love you. Você fala eu, um coração, né? E you, tipo, eu lia isso sobre isso essa semana e eu acho bacana também nós fazermos uma reflexão com relação a isso. Mas é isso. Que na escola, né, como ela colocou aqui, a gente nunca vai poder usar a linguagem que a gente fala. Como a gente está falando de uma linguagem formal, né, como ela colocou aqui, nunca escrevemos realmente da mesma maneira que falamos. Então, como a gente está trabalhando com escola, a gente está utilizando documentos, né, são, digamos, de instituição, a gente tem que colocar realmente da linguagem formal sem essas abreviações, sem essas... E mais uma dica, gente, para quem está em escola, o governo federal, ele normatiza tudo através de lei, inclusive, né? Então existe, se vocês, eu posso estar chovendo no molhado para muitos aí, mas existe o documento que orienta, o documento do governo federal que orienta no que diz respeito à elaboração de documentos oficiais, memorandos, ofícios, circulares. Isso você pode encontrar na internet facilmente e adequar, na verdade, a sugestão do governo federal àquilo que é peculiar da realidade de cada um, e cada uma que nos assiste nos polos, né? E adequar isso e fazer com que seja utilizado da maneira correta. Essas mudanças que nós apresentamos e as dicas que nós falamos aqui, elas são também, aplicadas a esse modelo feito pelo governo federal, tá, gente? Então, é super possível você adotar um modelo do governo federal adequado para a sua realidade e atender aí na integralidade tudo aquilo que nós trouxemos na aula de hoje, tá? Temos esse espigão, professor. Por Espigão favor. do Oeste. Aprendi que a norma culta permeia a redação formal. Portanto, hoje me cerco de bons dicionários e boas gramáticas no momento de redigir, que bom. Consequentemente, aperfeiçoou o meu conhecimento gramatical. Quem postou essa resposta foi o aluno Givaldo. Legal, Givaldo. E é o que nós estamos aí, pessoal, desde o início da disciplina de metodologia de pesquisa, né? Nós temos conversado, inclusive, com a professora Andréa também aqui nas correções das atividades da disciplina a qual ela é responsável. Nós temos sempre batido na mesma tecla de que leitura é de suma importância para aprimoramento do nosso vocabulário. E é muito bacana isso que o Givaldo falou com relação a dicionário, que dificilmente, eu acho que é mais uma coisa que nós temos que considerar, dificilmente você faz a leitura de um livro com um linguajar um pouco mais complexo e você consulta no dicionário significado de determinadas palavras, até porque nós temos um pouco tempo, enfim. Mas é muito bacana isso que o Givaldo traz, porque fica como dica para todo mundo, né? Além da leitura, que eu volto a dizer que para mim é crucial isso, tá, gente? Para além da leitura, o dicionário acho que deve ser, e gramática deve ser um dos nossos maiores companheiros aí no nosso dia a dia, sobretudo na nossa prática profissional, tá, gente? Para que nós busquemos sempre aperfeiçoar cada vez mais os nossos conhecimentos, o nosso vocabulário aí para o trabalho que nos é confiado, dia após dia, tá? Bom, é isso. Eu gostaria de finalizar mais uma correção das atividades da disciplina de produção textual. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, agradecer e parabenizar mais uma vez, sobretudo na aula da professora Andréa, né, de gestão, vocês participaram de maneira assim, sabe, satisfatória demais. Então, os problemas que nós temos tido, né, professora? A gente não consegue ler todas as respostas. Aqui também a gente está na aula de produção textual, a gente não consegue ler todas as respostas, a gente já pede desculpa, né, que o tempo é curto, né, a gente tem... mas a gente agradece a si mesmo, né, a participação de todos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, um bom final de semana e até a próxima quinta-feira. Até a próxima.